Existem muitas formas diferentes de animais no nosso planeta. Isso a gente já sabe. Porém, algumas dessas espécies são muito semelhantes, com pouquíssimas diferenças notáveis entre elas. E aí, isso faz a gente acabar confundindo estas espécies e não sabendo exatamente a diferença entre elas. Nesse vídeo, eu decidi que eu vou explicar a diferença de algumas espécies que a gente costuma confundir. Bom, é isso e fique com o vídeo. Vocês estão em mais um vídeo do Enigma Animal. Crocodilos são répteis da classe dos crocodilianos. Os jacarés também são répteis pertencentes aos crocodilianos. Os gaviais também são répteis e da mesma ordem dos crocodilos e jacarés. Porém, existem diferenças entre esses três animais que eu vou falar. A maioria das pessoas pensam que as únicas diferenças entre eles é o tamanho. Os crocodilos são maiores, porém existem espécies de jacarés que são enormes, tipo o jacaré-açu, que é a maior espécie de jacaré, que pode chegar até 4 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos. Apesar de já terem achado um que tinha mais de 5 metros e possível meia tonelada de peso. Tem uma espécie de crocodilo que é bem pequena, que é o crocodilo anão, que vive na África Central, que não chega nem a atingir os 2 metros de comprimento e pesa de 18 a 80 kg. Caso você visse isso hipoteticamente, porque eles não habitam os mesmos ambientes, um jacaré-açu e um crocodilo anão, você iria achar que o crocodilo anão era o jacaré e vice-versa. Óbvio que as maiores espécies da ordem Crocodilia são os crocodilos, tipo o crocodilo de água salgada, que pode medir de 6 a 7 kg, os machos, e pesarem até... E as fêmeas raramente crescem além dos 2 a 3 metros. Os crocodilos têm a pele mais clara, normalmente um verde mais claro. Os jacarés têm a pele mais escura, tipo um marrom quase preto, mas depende da água onde eles vivem. O comportamento também é diferente. Os crocodilos de água doce são mais agressivos e territoriais, e atacam com muita facilidade. Os crocodilos de água salgada são um pouco mais dóceis, comparado aos de água doce. Os gaviais são os mais tranquilos, que fogem com a presença humana. Os jacarés também fogem, mas se eles se sentirem muito ameaçados, eles podem atacar. Também tem o local onde cada um habita, que normalmente são locais diferentes. Exemplo: no Brasil não existem crocodilos, apenas jacarés. Inclusive o jacaré-açu está entre as espécies de jacarés que vivem no Brasil. Crocodilos são mais comuns no continente africano, apesar de ter uma espécie que habita o continente americano. Apesar de habitar o mesmo continente que o nosso país, ele gosta de países mais frios do continente americano, então o Brasil não está entre eles. Ele existe, por exemplo, nos Estados Unidos, convivendo com os jacarés que existem lá. Um adendo: alligator é como os jacarés são chamados em inglês, não uma nova espécie de crocodiliano. Já os gaviais vivem no sudeste asiático, mas na Malásia, Tailândia e Indonésia. Outra diferença são os órgãos sensoriais. Os crocodilos têm esses órgãos espalhados pelo corpo, os jacarés têm só na cabeça. Outra diferença é o focinho. O focinho do jacaré é mais arredondado. O crocodilo tem um focinho mais comprido e estreito. Já o gavial tem um focinho mais fino entre todos e é muito fácil de notar essa diferença apenas vendo a foto. Bom, porco-espinho é um mamífero, nome dado a diferentes roedores que fazem parte de duas famílias: porcos-espinhos do Velho Mundo e porcos-espinhos do Novo Mundo. Os porcos-espinhos fazem parte da família e são chamados de porcos-espinhos do Velho Mundo, enquanto os da família são denominados porcos-espinhos do Novo Mundo. Já os ouriços não são roedores, eles fazem parte da ordem. Ambos possuem pelos muito pontudos que formam espinhos para se defenderem. Os espinhos dos ouriços são menores, já os dos porcos-espinhos são bem mais compridos e afiados. Além dos porcos-espinhos serem maiores, lembrando que existe sim uma confusão dos nomes aqui no Brasil, onde espécies de porco-espinho são chamadas erroneamente de ouriço e vice-versa. Ambos podem ser encontrados aqui no Brasil, apesar do ouriço não ser muito comum no continente americano. Bom, as borboletas são artrópodes insetos, e as mariposas também são artrópodes insetos. O que difere elas é a subordem.
As pessoas pensam que as diferenças entre elas são as cores, que as borboletas são coloridas e as mariposas não, que as borboletas são diurnas e as mariposas noturnas. Porém, existem espécies de mariposas que são coloridas e que são diurnas, e existem espécies de borboletas que possuem cores mais neutras e são noturnas. O que vai diferir elas são as antenas. As antenas das borboletas são finas e engrossam apenas no final. As antenas das mariposas são totalmente finas ou se parecem com plumas ou penas. Bom, sapos são anfíbios, rãs são anfíbios e pererecas também são anfíbios. As rãs não são fêmeas dos sapos, como muitas pessoas pensam que são. São espécies diferentes. Sapos possuem a pele mais rugosa, que possuem glândulas com veneno para se defenderem de predadores e têm hábitos mais terrestres. Já as rãs possuem a pele mais lisa, com pernas mais longas e podem dar grandes saltos. São ótimas nadadoras, pois elas têm hábitos mais aquáticos. Já as pererecas são normalmente menores, com olhos grandes, vivem mais nas árvores, escalando elas, já que elas possuem discos adesivos nas pontas dos dedos. Óbvio que na fase jovem fica difícil diferenciar eles, pois ambos são girinos, mas quando estão adultos é bem possível diferenciá-los. Ambas são o estágio larval de borboletas ou mariposas. São a mesma coisa. A diferença é que taturana é um nome mais direcionado às largadas que possuem cerdas. As lontras são mamíferos de uma família chamada Mustelidae. As ariranhas são mamíferos também e fazem parte da mesma família da lontra, porém são espécies diferentes. As lontras são menores enquanto as ariranhas são maiores. As duas, apesar de serem carnívoras, comem coisas diferentes. As ariranhas predam animais maiores enquanto as lontras comem peixes e animais menores, sendo mais oportunistas. As ariranhas são sociais e vivem em grupos de até 8 ariranhas, e elas se reconhecem pela mancha no pescoço, que é diferente entre cada indivíduo, assim como nossas impressões digitais. As lontras são solitárias, às vezes são encontradas em casais. As ariranhas são bem agressivas e não têm medo de seres humanos, por isso que elas até recebem o nome de onça da água. As lontras são ariscas e fogem assim que se sentem ameaçadas. Ambas podem ser encontradas no Brasil. Todas essas espécies aqui são mamíferas e roedores. Porém, rato é um nome para vários roedores de várias famílias. As espécies mais conhecidas são da família Muridae. Os porquinhos da Índia são roedores da família Cavidae. Os hamsters são roedores da família Cristetidae. E existem muitas diferenças entre eles, na forma como vivem, na forma como são criados quando pets, enfim. O rato é um animal que é atribuído em várias partes do mundo. Os ratos urbanos são de origem asiática. Inclusive tem um vídeo que é meu aqui, que é do quadro Desvendando o Enigma só sobre ratos, onde eu falo tudo sobre esses animais. Os hamsters são originários de locais frios, como a China e a Mongólia. Por isso, eles adoram temperaturas baixas e não se dão bem em locais muito quentes. Porém, vivem em regiões áridas, por isso gostam de um substrato que lembre mais, entre aspas, um deserto sem muita umidade. Apesar do nome, o porquinho da Índia é originário aqui da América do Sul, sem nenhuma ligação indiana. Todos os três podem ser criados como pets. Porém, lembre-se, o rato, ele é chamado aqui, quando ele é criado como um pet, como rato twister, que é totalmente diferente de hamsters e porquinhos da Índia. Os siris e os caranguejos são atrópodes crustáceos. São da mesma família, porém existem aí algumas diferenças nas patas. Os caranguejos sabem andar, mas não são muito bons em nadar. Os siris são o oposto. São bons nadadores, mas não sabem andar. A diferença também está no tamanho, já que os siris chegam no máximo aos 20 centímetros, enquanto existem espécies de caranguejos que são enormes. São mamíferos largomorfos, e eles também dividem a mesma família. As pessoas confundem os dois, até pensam que lebres são nomes dados às fêmeas dos coelhos, mas são espécies diferentes. Lebres são mais solitárias, coelhos gostam mais de viver em grupos. Lebres possuem 48 cromossomos,
São maiores e possuem poucas variações de pelo, que vão de marrom claro a marrom escuro. As orelhas delas são maiores também. Eles têm 44 cromossomos e são menores. Possuem uma grande variedade de cores e texturas de pelos. As patas também são diferentes. As lebres possuem patas maiores, podendo dar saltos de até 3 metros de altura, e são bem mais rápidas. Os filhotes também são diferentes. Os filhos das lebres nascem com os olhos abertos, com os pelos, e podendo se virar melhor sozinhos. Os dos coelhos nascem sem pelos, com os olhos fechados e surdos, dependendo 100% da mãe. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu quero que vocês deixem um like nesse vídeo caso vocês tenham gostado e se inscrevam no canal, beleza? E acompanhem a playlist do Zufec e também de outros vídeos aqui do canal e outras playlists também, vai que vocês gostem. Deixem aí nos comentários sugestões de temas, quais espécies vocês achavam que eram as mesmas aqui nos comentários. E também coloquem aí o que eu poderia estar melhorando nos meus vídeos. Enfim, gente, é isso e tchau, até o próximo vídeo.